Muito boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, na sua casa e na sua família, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, amém? Ontem algumas pessoas me pediram oração, eu orei, né, Thalita, eu tenho marcado num caderninho, mas agora, numa folha, mas agora nós vamos colocar essas pessoas que foram pedidas ontem em oração, e o Senhor sabe quem são, né? Só que eu peço que as pessoas entrem e fiquem para ouvir a palavra, né? Nós não podemos só ficar pedindo, mas Deus quer um relacionamento conosco, né? Ele perguntava sempre, o que queres que te faça? Lógico, o cego era cego, sem dúvida, né? Ele queria enxergar, mas Jesus quer ouvir da nossa boca porque ele quer se relacionar conosco, né? Ele quer, porque talvez até tem pessoas que não querem a cura, querem continuar esmolando, né? Então, nós também não podemos ficar esmolando, porque o Senhor fala, peça e receberás. E ali o verbo em português é como se fosse o gerúndio, né? Peça e continue pedindo em nome de Jesus para a pessoa, para o Pai, né? A pessoa certa, no nome daquele pelo qual o Pai atende, em nome de Jesus, né? Procura em Deus, né? Não nos homens, não nas coisas, mas em Deus. Bata na porta certa, a porta que nos leva até o Pai é Jesus Cristo. Não existe outro nome dado entre o céu e a terra pelo qual importa que nós sejamos salvos, amém? Então hoje eu ouvi uma frase que eu gostei, né? Faça o bem porque ele sabe o caminho de volta, né? Aquele bem que nós semeamos, nós também recebemos de volta, amém? Então eu vou estar lendo aqui o Salmo 80, o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem, né? Que o Senhor nos livre do destruidor, porque o trabalho do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus também veio para desfazer as obras do inimigo, né? Para nos dar vida e vida com abundância, não é uma vida miserável, porque nós somos filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo, então nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, né? Então, tudo que é em Cristo, por Cristo e através de Cristo é nosso. E até para orar nós precisamos conhecer a palavra, né? Porque nós, tudo que pedimos segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. É da vontade de Deus que nós tenhamos saúde, sim, porque Jesus veio, né? Ele fala assim, que ele tomou sobre si todas as dores e enfermidades, pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, nós somos curados. Jesus declara para a mulher Ciro-fenícia que a saúde é porção dos filhos. E a palavra também diz, servireis ao Senhor, ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. No Salmo 103, Jesus também declara, né? O Senhor declara na sua palavra, é ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades, quem redime o nosso pé da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia, né? Lá no Salmo 80, a palavra declara assim, Salmo de Asaf, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece, né? Então, depois ele declara assim, ó, deste modo não nos iremos de após a ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome, faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos, né? Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome que está acima de todo nome, toda honra, glória, louvor e adoração são para ti, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso guia até a morte, nós não temos outro bem além de ti, outro Deus além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos te exaltar, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, te agradecer porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida nesta manhã,
e elas são a causa de nós não sermos consumidas. Novas são a cada manhã, elas não têm fim, elas são sobre as nossas gerações. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, principalmente pela salvação, pela vida eterna. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, porque a tua palavra declara que nenhuma arma que foi forjada contra nós vai prosperar. Maria Nilza Colim, muito boa tarde, querida. Senhor, e nós declaramos a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo. Ó Deus, abençoa a saúde de cada um, Senhor, porque depois do Senhor, da família, o que nós temos de mais importante é a saúde. Senhor, e a tua palavra declara que o Senhor veio trocar cinza por óleo de alegria, o espírito angustiado, Senhor, por unção de vitória. O Senhor veio para que nós tenhamos vida abundante e dá-nos esta vida abundante que o Senhor comprou pelo teu sangue. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. E nós te pedimos, Pai, essas vidas que foram mencionadas, Senhor, ó Deus, a Beatriz, parabéns para ela. Essas vidas que foram mencionadas, pedindo saúde, Pai, que o Senhor esteja visitando a irmã Genira, a irmã Maria Nilza Colim, a Renata, Senhor, ó Deus, Senhor, a Cleide, todos que estão pedindo, Senhor, ó Deus, oração pela sua saúde, que sejam visitados, aplica uma gota do teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós expulsamos, a tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para curarmos enfermos, e em nome de Jesus, aplica o teu sangue precioso, do alto da nossa cabeça até a planta dos pés, unge-nos com aquele óleo, Senhor, aquele bálsamo do Salmo 23, e faz o nosso cálice transbordar. Senhor, nós declaramos que é o Senhor quem cura todas as enfermidades, quem sara, Senhor, as enfermidades e quem perdoa todos os nossos pecados. Senhor, quem enche a nossa boca de bens e faz o nosso cálice transbordar. Senhor, nós queremos colocar a vida da Beatriz, que faz aniversário hoje. É verdade, né, Glauco? É saúde, né? A família, a saúde. Senhor, abençoa a Beatriz, Senhor, concede muita vida, Senhor, nesse próximo ano na vida dela. Guarda ela de toda malignidade, dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que ela seja cuidada pelo Senhor, que ela seja guardada de toda malignidade, Pai, em nome de Jesus, que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor, que ela possa ser uma bênção onde ela estiver, que ela seja uma bênção para os seus pais, para os seus avós, Senhor. Cuida da Beatriz, Senhor, com os teus cuidados paternais, concedendo, Senhor, ó Deus, um futuro profissional abençoado, emprego abençoado, um casamento abençoado. Cuida, Senhor, da Beatriz e da sua família em todas as áreas. Em nome de Jesus, obrigada por mais um ano que ela completa. Senhor, continua abençoando a cada um, Pai. Senhor, abençoa a obra das mãos. O Senhor tem uma chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Abre portas abençoadas para o teu povo passar. Senhor, dá a tua graça, o teu favor para o teu povo. Senhor, prospera a obra das mãos. Não permita que o teu povo gaste naquilo que não é pão. Senhor, ó Deus, porque as pessoas ficam idosas, Senhor, e muitas vezes têm que gastar tanto em remédio. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, abençoa a nossa nação. O Senhor pode fazer um milagre nessa nação. Algo improvável, Senhor, algo sobrenatural, como o Senhor agiu de várias maneiras no Antigo Testamento, mandando pedra rolar do céu. O Senhor mandou um anjo que exterminou os inimigos do teu povo. Ó Deus, o Senhor tem meios sobrenaturais, porque a tua palavra declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor promete que ouviria dos altos céus e sararia a nossa terra, sara a nossa terra. Senhor, levanta, Senhor, o Brasil. Muito boa tarde, Elaine, querida. Levanta o Brasil, Senhor, como um objeto de louvor entre as nações.
como uma nação que teme ao Senhor, uma nação Senhor, que te adora, que adora o Deus único e verdadeiro. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Faz resplandecer a tua face nesta nação. O Senhor me mostrou aquela palavra que quando Pedro pescou a noite inteirinha não pegou nada. Pela tua palavra, Senhor, ele veio com uma rede tão cheia que deu até para dividir com aqueles barcos que estavam do lado. Senhor, que a nação do Brasil produza tanto alimento que tenha para suprir as nações ao redor, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém, que o Senhor afaste, né? Porque nós nos apegamos com amor, o Senhor promete nos livrar em todas as situações. Senhor, afasta, Senhor, o olho da inveja, macumbaria, bruxaria, todo o levante contra a nossa família, nós expulsamos em nome de Jesus aqueles que são usados pelo maligno para tentar atingir os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Senhor, aonde eles estiverem, acampa os teus anjos, toma controle das situações, Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão em viagem nas estradas, Senhor. Abençoa, Senhor, a saída, a estadia, a volta. Aqueles que estão, Senhor, viajando de avião, ó Deus, protege, escolta com os teus anjos, Senhor. Ó Deus, nós, Senhor, te pedimos, reveste a cada ente querido nosso de toda a armadura espiritual, Senhor, ó Deus, e protege, Senhor, a mente, protege o pulmão, o coração. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que toda seta inflamada do maligno caia por terra em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, reveste-nos, Senhor. Ó Deus, nós usamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, maior do que qualquer situação. É o Senhor que está em nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, ninguém impedirá contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos nesta tarde, a nosso respeito. Sobre tudo que nos diz respeito, leva a bom termo, porque o Senhor declara que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E nós cremos, Senhor, no agir do Senhor. Senhor, aquelas mulheres que desejam, Senhor, engravidar, que o Senhor esteja abençoando o ventre, o fruto do ventre, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós colocamos a nossa nação e declaramos o teu senhorio de norte a sul, de leste a oeste. Levanta e resplandece, Brasil, que vem a luz do Senhor, a glória do Senhor brilhando nesta terra, porque sobre os povos há trevas, mas que sobre o Brasil, Senhor, resplandeça a tua glória, a luz e a salvação, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que as nossas eiras se encham de trigo, Senhor, não somente o trigo material, mas também a palavra revelada. Senhor, da unção do Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre os quatro cantos dessa nação e enche a tua igreja de poder para fazermos obras maiores das que as que o Senhor já fez, porque o Senhor falou que nós faríamos estas obras, Senhor. Reveste-nos, unge-nos com poder para anunciarmos com intrepidez, ousadia, autoridade, unção, o evangelho da salvação, a palavra de vida, Senhor, ó Deus, e que o Senhor encontre solos férteis, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza o fruto para o qual o Senhor envia. Abençoa as nações com salvação, Pai. Visita as nações, Espírito Santo, convence do pecado, do juízo e da justiça. E, Senhor, que a tua glória, o teu nome seja reconhecido em todas as nações, para a glória e louvor do teu nome. Cuida das crianças, livre os jovens dos vícios, livre os nossos familiares dos vícios, desperta a nossa família para a salvação, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, oramos e já te agradecemos, amém. Amém? Eu falei que eu gostei muito dessa palavra. Faça o bem, porque ele sabe o caminho de volta, né? O que nós semeamos, nós colhemos. Se nós plantamos o bem, com certeza nós colheremos o bem, né?
Então, vamos tirar mais um pouco de água dessa rocha, né? Vocês podem falar assim, de novo a história de José, mas amanhã termina, né? Então, quando José vê os irmãos, ele os reconhece, eles não reconhecem, né? Vamos tirar água da rocha. Sabe aquela passagem, né? Que Deus fala para Moisés, o povo sedento no deserto, aí Deus fala assim, fala para a rocha, né? E Moisés chicoteou a segunda vez a rocha, simbolizando que Jesus seria chicoteado, ele é a rocha da nossa salvação, e jorrou tanta água como um rio, né? Imagina milhões de pessoas com sede, né? Aquilo lá virou um rio. Alguém já viu rocha da água? Ninguém, né? Mas Deus tira até a água da pedra, né? E Deus pode fazer um milagre nessa rocha aí que tem na tua casa, nesse problema impossível e difícil, né? Assim, né, como os irmãos de José não reconheceram, o povo de Israel também, né, viu Jesus morto e acham que ele está morto até hoje. Embora, né, o túmulo de Jesus está lá em Jerusalém vazio, está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou, né, e assim muitos ainda carregam uma cruz com Jesus morto, né, e nós sabemos que o nosso Jesus não está mais na cruz porque ao terceiro dia ele ressuscitou, que ao terceiro dia vem uma boa notícia na sua vida, amém? Então José passou pela prova do poço, né? Foi tentado em adultério, resistiu, mesmo indo para a prisão, né? Então em terra estranha, o que seria mais fácil ele pecar, falar que ninguém me conhece, e nós temos que dar um bom testemunho onde nós estivermos, sermos sal e luz, né? E aí ele não se decepcionou, né? O copeiro, ele interpretou o sonho direitinho, ele pediu para o copeiro não esquecer dele, o copeiro esqueceu. Assim, muitas pessoas às vezes esquecem um favor que você fez, né? Mas no tempo certo, no tempo de Deus, né? Deus deu sonhos para Faraó, ninguém encontrou ninguém para interpretar, e o copeiro se lembrou. Porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo, né? Às vezes eu falo assim para o Senhor, Senhor, o Senhor vive na eternidade, mas o Senhor fala que a nossa vida é como um vapor, é como a erva que de manhã está verdinha, de tarde já murchou. A nossa vida é muito passageira, passa muito rápido e nós voamos, né? Então, o que acontece? Quando José finalmente estava preparado para ser governador, ele recebeu a capa que desceu do céu, a capa que Deus já tinha separado de linho fino, né? Um anel de autoridade sobre todo o Egito. Ninguém comprava nem vendia, ninguém mexia uma mão ou pé sem consultar José. Olha quanta honra que Deus deu, porque ele suportou toda a aprovação, todo o trabalhar de Deus, né? Então, aquele que suporta o tratamento vai chegar na promessa, né? E agora os irmãos, né? Agora José está capacitado para tratar do caráter dos irmãos dele. Em toda a situação que aconteceu, não perde o controle de Deus, né? Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E o Senhor declara que todos eles estão contados. Quando faz assim, ó, caiu um fio, o Senhor sabe, olha, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ninguém tem esses atributos, né? Eu ouvi uma pessoa falar assim que o diabo também é onipresente. Mentira, né? Só Deus tem todo o poder, né? Só Deus sabe de todas as coisas, né? E só Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, né? E onipotente, tem todo o poder, né? Só Deus sabe, tem todo o poder e pode todas as coisas, né? Então, agora, houve 7 anos de grande fartura, né? E José, pelo sonho, né, que Deus deu a Faraó, soube, né, que haveriam 7 anos de muita colheita e 7 de muita fome. E ele, com a sabedoria de Deus, né, ele armazenou 1/5 de todinha a produção, guardou em silos, né? E armazenou em todinho o Egito, né? E passados 2 anos, né, de fome, o que aconteceu? A fome bateu em Canaã, lá onde moravam os irmãos de José, né? Aí Jacó fala, que vocês estão olhando uns para os outros? Muito boa tarde, irmã Ruth, querida. O que vocês estão olhando uns para os outros, né? Então tem situação que a gente tem que agir, não adianta ficar olhando e esperando, né?
Aí eles vêm comprar comida lá na casa, lá no Egito, diante de José, né? Então, o que aconteceu? Ele os reconhece, né? E começa a tratar eles com aspereza, do mesmo modo que eles trataram José quando ele foi jogado no poço, né? Então fala assim, vocês são espiões? Eles disseram, não, nós não somos espiões. Aí eles começaram a contar assim, olha, nós éramos em 12 irmãos, um já não existe, né? Um está morto, estavam diante do irmão que eles pensavam que estava morto, né? E às vezes a gente é assim, né? Quem já não fez isso, né? Tá procurando uma coisa, tá lá em frente do teu nariz e você não enxerga, né? E tem bênçãos, tem coisas que às vezes estão diante de nós e nós não enxergamos, né? Aí o que acontece? Então ele dá uma sentença, ele fala assim, ó, um de vocês vai levar comida para o pai de vocês e 9 vão ficar presos no Egito. Eles ficaram desesperados, né? Fica imaginando uma pessoa sozinha, eu acho que a viagem era por volta de 40 dias, né? Então, fala assim, imagina só um sozinho viajar, né, lá do Egito até Canaã. E foi o que aconteceu. Ele foi de Canaã até o Egito sozinho, preso em grilhões, né? Vendido como escravo, não sabendo o futuro dele. Ah, agora melhorou, né? Não, o nosso incêndio já era acesa. Eu acho que porque lá fora tá escuro e a cortina é clarinha, melhorou o cenário, né, Glauco? Glória a Deus. A peça e receberás, né? A gente tem que pedir tudo aquilo que é luta, tudo aquilo que é para a glória de Deus, ele concede, né? E aí, daqui a pouco ele falou, não, vocês vão ficar 3 dias presos, para eles saberem o desespero de José dentro daquele poço preso sozinho, olhando só para o céu. E tem situação na nossa vida, quem de nós, né, você já teve assim, desesperado, triste por causa de uma situação, do que aconteceu, e você não tinha com quem conversar. Então, a única solução, né, o Espírito fala assim com a gente, ora, vai orar, vai conversar com o teu Pai do céu, vai contar para ele onde é a tua dor, qual é a tua dor, né? E ele nos entende como ninguém, né? Aí, de repente, ele amenizou a sentença. Ele falou, não, 9 vão lá levar comida para o seu pai e um vai ficar. Simeão ficou preso, né? Aí ele manda colocar todinho o dinheiro de volta nos sacos de grãos, né? Aí um deles, no meio da viagem, abre, né, para dar comida para o animal. Eu achei interessante que só um abriu para dar comida para o animal e ele vê aquele dinheiro. Então, eu acho que eles pensaram, nós vendemos José, né, por 20 moedas. E aí, só que José devolve o dinheiro, né? Aí a palavra declara, quem encobre o pecado, lá em Provérbios, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o item para nós alcançarmos misericórdia, né, para as nossas orações serem ouvidas é o arrependimento, né? É a gente vasculhar todo dia a nossa mente, porque o ser humano peca por pensamento. Deus conhece até a intenção do coração, porque a pessoa fez aquilo por quê, né? Para quê? Se é pecado, né? Palavras, né? Atitudes e omissão. São as portas pelas quais nós pecamos, né? E 3 coisas não voltam atrás. A palavra, a flecha, né? É a palavra, a flecha lançada e mais uma coisa que eu esqueci. 3 coisas que não voltam atrás, né? O que nós falamos não volta. E a oportunidade, né? A oportunidade, a palavra e a flecha. Essas 3 coisas você já lançou, tchau mesmo, né? Não voltam. Então, nós temos que tomar cuidado mesmo com o que a gente fala, porque a nossa boca tem que ser medicina, né? Aí... chegaram em casa, eles contaram tudo para o pai que estava acontecendo, né? Que o dinheiro, abriram lá aqueles sacos de grão, acharam todinho o dinheiro de volta. Agora eles aprenderam a conversar com o pai, né? Então, aí eles falam, né? José falou, se vocês não trouxerem Benjamim aqui, porque eles contaram, né? Que tinha um irmão, vocês não vão ver o meu rosto. Aí...
o que acontece? Eles falam, né? Aquele senhor falou que se nós não levarmos o nosso irmão lá para o Egito, nós não vamos ver o rosto dele. Aí o pai entra em desespero, fala, Simeão ficou lá no Egito, né? José está morto, pensando, né, que José estava morto, 13 anos o coitado do pai sofrendo, pensando, né, que o filho estava morto. Olha só como eles fizeram ele sofrer. Mas o que acontece? Tudo estava no plano e no propósito de Deus, né? Aí o que acontece? Jacó resistiu, mas acabou toda a comida que eles trouxeram. Então ele pensou, né? Assim como Jesus é da tribo de Judá, Judá se interpôs. Ele falou assim, não, se o meu irmão não voltar, você pode matar meus filhos. Eu me interponho como aquele que vai ser responsável por Benjamim, né? E assim Jesus se interpôs pelos nossos pecados, né? Então voltaram para o Egito, né? E agora estão levando Benjamim, o irmão de José. Aí José, quando viu Benjamim, imagina a emoção dele, né? Era o único filho da mesma mãe, de Raquel, né? Aí José manda preparar um almoço. E aí, eles começam a contar para o criado, né? Nós não sabemos o que aconteceu, porque nós levamos a comida e o dinheiro veio todinho de volta nos sacos, né? Aí o criado fala, paz seja convosco, não temais, um dos 365 não temas, né? Todo nosso ano, nós podemos passar por situações durante o dia que nós vamos temer, mas o Senhor falou, não temas porque eu sou contigo. E eles não sabiam que tudo isso era um plano global de Deus, né? Era um projeto para toda a família de Jacó, a tribo de Israel, que era composta pelos 12 irmãos, não se perdesse, não morresse, né? Então ele fala assim, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos e o vosso dinheiro chegou a mim. Ele falou, olha, eu achei o dinheiro, né? Vocês devolveram e eu achei o dinheiro, fiquem em paz, né? Porque esse servo devia conhecer a Deus, né? Eu creio talvez que José tenha falado de Deus, né? Do Deus vivo que ele conhecia para esse servo, né? E aí, eles foram lembrando, né, que José foi vendido e agora José devolveu o dinheiro, né, e agora eles aprenderam, devolveram o dinheiro, né. Então se apresentaram a José e se prostraram diante dele. O sonho aconteceu, né, porque o sonho, quando é de Deus, ele acontece e quando ele acontece a gente se lembra. Aí José saiu para chorar, né. Aí o que ele fez? Os hebreus, eles não comiam com os egípcios, né? Porque os egípcios, os hebreus, a maioria eram pastores, eles consideravam imundos, então eles não comiam junto, né? Aí o que José fez? Ele colocou eles na ordem certinha, do mais velho, o segundo, o terceiro, né? Todos eles em ordem, e eles vão ficando espantados, né? Como é que ele sabia, né, a idade de cada um deles, né? Então, aí o que ele fala depois? Ele fala assim, olha, encha de comida os sacos deles, né, para eles voltarem para casa e coloca a minha taça no saco que vai ser de Benjamim, né? Aí, tudo bem, eles saíram do Egito, aí quando eles andaram só um pouquinho, o José fala assim para o servo dele, vai lá e traz eles de volta, né? Aí José fala assim, vocês não sabem, né, que um homem como eu adivinha as coisas, conhece as coisas, né? Ele fala, quem foi que roubou a minha taça? Aí um olhou para o outro, ficaram em desespero. Aí fala assim, você pode ver, né? Aí começou a olhar em um em outro. Quando chegou no saco que estavam os grãos, né? Que Benjamim estava levando, acharam a taça. Eles rasgaram a roupa, entraram em desespero. Aí começaram a pensar, né? O que vai ser do nosso pai? Né? Quando a gente contar que Benjamim foi acusado de roubo, né? Aí eles rasgaram as vestes e assim rasgaram as vestes de José também para manchar de sangue e para falar para o pai, né, que talvez uma besta fera matou José, porque a roupa dele estava manchada de sangue. Assim a roupa de Jesus Cristo foi manchada de sangue em nosso lugar, né?
Aí José começa a falar para Judá, começa a falar para José: não, eu falei para o meu pai que eu ia cuidar de Benjamim, ele não queria deixar, porque agora Simeão ficou aqui no Egito, José está morto, eu não queria, o meu pai não queria deixar, mas eu dei tanta, né? Dei tanta explicação, me interpus, né? Como mediador, como aquele responsável pelo irmão, né? Aí o que que acontece? Aí José já estava sendo tocado extremamente, né? Aí ele fala assim: se esse meu irmão não voltar, meu pai vai morrer. Aí José manda todo mundo que era do Egito, perdão, serviçal dele sair, e aí ele começa a falar: eu sou José. Olha só que lindo, né? Aí ele chorou, mas José chorou tão alto que fala que até a casa do Egito, do faraó escutou. Eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face, né? Imagina só você pensar que uma pessoa morreu, né? E depois de 13 anos, você vê que ela não está morta, que ela está viva. Imagina o susto, eles ficaram sem palavras, né? Aí José fala assim: chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão. Imagina só a emoção no coração deles, né? Vocês me venderam para o Egito, agora pois não se entristeçam, né? Por me haver desvendido para cá, porque Deus me enviou diante da vossa face, porque já houveram 2 anos de fome, ainda restam 5 anos, né? Em que haverá muita fome. E Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida, para preservar a vossa descendência, né? Porque se eles morressem de fome, morreria a nação de Israel, né? Então, quando Rebeca ela estava grávida de gêmeos, né? E eles lutavam no ventre dela, ela foi fazer um ultrassom com Deus, fala: o que está acontecendo, Deus, né? Aí Deus fala: tem 2 nações, Deus não fala 2 meninos, 2 nações, porque quando uma pessoa morre, pode abortar uma nação inteirinha. E lá estavam os 12, né? A nação de Israel era composta de 12 irmãos, né? Que seriam preservados para continuar, para formar toda essa nação de Israel que nós vemos agora, né? E aí o que que acontece? O guarda de Israel também, né? O Senhor nos conserva, o Senhor não cochila, né? Ele nos guarda, ele não dorme. Então, para vos guardar em vida para um grande livramento, né? Deus livrou todos eles, né? Através da vida de José, indo à frente no Egito para preservar eles de morrerem de fome, né? Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, né? E ele me tem feito pai por Faraó, né? Porque José lá mandava em tudo. E agora em toda a sua casa, agora subia meu pai e diz ele: assim me tem dito José. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Então, aí José fala assim, fala assim para o teu pai, né? Conta que eu estou vivo, né? E que Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, e venha até a mim, né? Ele estava falando: fala para o meu pai vir logo e não demorar, né? Porque tudo no Egito está sobre o meu controle, né? Aí José se abraçou com os irmãos, chorou, coisa que ele não tinha, né? Amizade com os irmãos, agora eles estavam todos unidos, choraram, se abraçaram, né? E Faraó ouviu, né, que os irmãos eram irmãos de José. E o faraó, muito bom, tinha muita consideração por José, porque ele reconheceu que ele foi um instrumento para preservar todo o Egito da fome, né? E faraó teve o sonho, José interpretou, então Deus usou cada um na sua área, né? Aí, agora José fala assim: olha, carreguem todos os camelos, encham de comida, vão levar para o pai de vocês, né? E a palavra de Deus declara em Jeremias 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, né? Eu falo: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero comer o melhor dessa
terra, né? O melhor alimento para a saúde. Aí muda de roupa para todos. Para Benjamim ele deu 5 mudas, 300 peças de prata, e eles voltaram, né, para Canaã, carregados de comida, com vários animais, porque José deu um monte de animais para que o pai dele não viesse andando, mas viesse sobre uma carga, né? Então, aí o que acontece? Quando Jacó, né, escutou que José estava vivo, a palavra fala que o coração dele desmaiou. Ele não conseguia acreditar. Mas quando ele viu toda aquela carga, toda aquela comida, fala assim, José está vivo, eu vou me apressar para encontrar o meu filho enquanto eu estou vivo, né? E Deus aparece, né? O Senhor aparece para Jacó, fala, Jacó, Jacó. E aí Jacó fala, eis-me aqui. Ele fala assim, eu sou Deus de teu pai, mais um, não temas, né? Não temas descer ao Egito, eu te farei ali uma grande nação, descerei contigo ao Egito. O mais importante, né? Que Deus fala também para Moisés. Moisés fala, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Aí o Senhor fala, eu irei contigo para fazer a tua alma descansar, porque quando Deus está conosco, não importa, né? Aonde nós estamos, nós temos descanso. Certamente te farei tornar a subir. E José pôs a sua mão, José porá a sua mão sobre os teus olhos. Quer dizer que José ainda enterraria Jacó. Não era Jacó que ia enterrar José, porque a ordem certa, né? A ordem certa da natureza são os pais enterrar os filhos, não os filhos ao contrário, né? A ordem certa são os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos, né? Então, ele estava declarando, né? Ele estava declarando que Deus estava falando com Jacó. O José ainda vai fechar os seus olhos. Não é você, não foi ele que morreu primeiro, né? Era Jacó que ia morrer primeiro. Glória a Deus, aleluia, né? Essa é a ordem certa da natureza, né? Os filhos enterrarem os pais, porque os pais já estão idosos e chegou o tempo, né? Não os filhos morrerem precocemente, amém? Aleluia. Amanhã nós vamos encerrar nessa palavra. Quando José conhece, né? José não conhece, não. Quando José tem um encontro com o pai dele e o faraó dá o melhor da terra por causa de José, né? Deu o melhor da terra para eles morarem e por 430 anos eles ficam no Egito. Só que 30 anos o faraó ainda conhecia a família deles, foi bom. Mas eles começaram a se multiplicar muito, então 400 anos eles vão viver de escravidão, mas vai chegar o tempo que Deus os liberta, né? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, que nós possamos, quiser e obedecer, né? Que nós quisermos e obedecermos para comermos o melhor da nossa terra, amém? Em nome de Jesus, amanhã nós vamos concluir essa palavra, quando José tem um encontro com Jacó, maravilhoso, amém? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.